A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Chegamos na lição de número 7 da nossa escola bíblica dominical, que vai falar sobre o profeta Miqueias. Esse nome, Miqueias, no hebraico, que é o idioma original do Antigo Testamento, aponta para uma pergunta retórica, né? Quem é como Deus? Essa pergunta é retórica porque ela já está sugerindo que não há ninguém como Deus. Então, por que não vivermos de acordo com os seus caminhos, conforme diz o título desta lição? Os irmãos se lembram que nas duas lições anteriores, Deus estava tratando com duas nações estrangeiras, Edom e Nínive, através dos profetas Obadias e Jonas, não foi isso? Nessa lição de hoje, ele volta a tratar com seu povo, com Israel e Judá, através do profeta Miqueias. E é bom ter sempre isso em mente, né, no decorrer desta lição, que estamos falando sobre o comportamento de crentes, do povo de Deus na época de Miqueias. Já deu para perceber também, através desses estudos sobre os profetas menores, que alguns deles eram contemporâneos uns dos outros, né? Até mesmo de alguns dos profetas maiores. O próprio Miqueias era contemporâneo de Isaías, que também viveu na mesma época de Obadias, conforme vimos na lição 5. Ou seja, vários profetas falaram para uma mesma geração acerca dos pecados que também eram os mesmos: injustiças sociais, corrupções, opressões aos pobres, idolatrias, enfim. Então os discursos também eram os mesmos, né? Eles anunciavam o juízo de Deus, o chamado ao arrependimento e a promessa de misericórdia se houvesse esse arrependimento. Mas cada profeta tinha o seu estilo, né? Sua característica. Eu acredito que Deus tinha um propósito nisso também, porque assim como uma locadora de filmes, por exemplo, tem vários estilos diferentes de filmes para alcançar todo o público, Deus também usou vários estilos de profetas e maneiras diferentes de falar, porque se alguém não ouvisse um profeta, quem sabe não ouviria o outro, né? Irmãos, Deus faz de tudo para que o homem se arrependa e se converta, né? O escritor aos Hebreus diz que Deus falou de várias maneiras através dos profetas antigamente e nos últimos dias tem falado através do Filho, através do Verbo que se fez carne, através da sua palavra, e ainda enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. De Gênesis a Apocalipse você observa Deus agindo dessa forma, usando homens de várias classes sociais e maneiras diferentes de escrever, reis como Davi e Salomão, teólogos como Paulo, pescadores indoutos, né, como Pedro e João, até o médico Lucas, e cada livro com gêneros diferentes também, em forma de poesias, como os Salmos e Provérbios, romance, como o livro de Cantares, drama, como o de Jó, né, até um de terror para alguns, né, como o Apocalipse, e tudo isso com o objetivo de alcançar toda a humanidade perdida. Paulo disse que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, e como só é possível adquirir essa salvação através da fé em Jesus, todos esses estilos diferentes de livros e profetas apontam para Cristo, né? A Bíblia é cristocêntrica. Então, se Deus te mandou pregar, pregue do seu jeito, tá? Não tente imitar ninguém, apenas fale, seja você mesmo. Deus vai te usar da maneira que você é. Paulo disse que uns pregam a Cristo por inveja, outros por porfia, outros por contenda ou por amor, de boa mente. Não importa. O importante é que Cristo seja pregado, né? Irmãos, por ser apenas uma introdução, novamente, eu separei somente 3 pontos importantes nesse livro de Miqueias para compartilhar com vocês, tá bom? O primeiro está no capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz: Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. A luz da alva, ou seja, quando clareia o dia, né? Põe em prática o que planejaram durante a noite, porque está em seu poder. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Às vezes você está andando à noite e vê pessoas dormindo na rua, né? No chão duro. Você até fica com pena, não é assim?
Então, quando você chega em casa, você vê sua caminha confortável, aconchegante, quentinha, arrumadinha. Aí você diz que bênção, né? Você dormiu ali trocentas vezes e nunca percebeu isso, porque só se deu conta do tamanho da bênção que é uma cama quando você se deparou com alguém que não tem. E em Neemias, capítulo 13, versículo 2, diz que Deus transforma maldições em bênçãos. E em 1 Coríntios 3,16, diz que esse Deus habita no nosso coração. Porque a gente não pode se esquecer que estamos falando do povo de Deus, alguém que tem Deus entre eles, né? Então, meus irmãos, como explicar um crente maquinando o mal para o dia seguinte, estando deitado em cima de uma bênção e tendo Deus que transforma a maldição em bênção dentro dele, né? Tem algo errado aí. Era o que estava acontecendo na época de Miqueias. Literalmente, eles estavam transformando a bênção em maldição, usando a cama para maquinar o mal durante a noite, né? Só que eles não se deram conta de um detalhe. O Deus onisciente, que tem os olhos como chama de fogo, via tudo que eles tramavam em suas camas, no oculto, e ia trazer a juízo, né? Irmãos, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, diz que o rei da Síria armava no seu quarto ciladas contra o povo de Israel, mas o Deus que tudo vê denunciava ao profeta Eliseu, que por sua vez alertava o rei de Israel, e eles evitavam de acampar onde o rei Ciro havia armado ciladas. Isso aconteceu por várias vezes, até que o rei ficou encucado, né? Com uma pulga atrás da orelha. Não é possível, tem dedo duro entre nós e eu quero saber quem é. Então alguém chegou até a ele e disse, né? Não, ó rei, mas o profeta Eliseu é quem faz o rei de Israel saber tudo o que o rei, meu senhor, trama na sua cama de dormir. Percebe, irmãos? E nós, o que temos planejado para o dia seguinte no nosso leito enquanto o sono não vem? Coisas boas ou más? Em Provérbios, capítulo 4, versículo 3, diz que, sobretudo, nós devemos guardar o coração, né? O pensamento, porque dele procedem as saídas da vida. Tudo que nós vamos fazer, nós pensamos antes, não é? Jesus também disse que dos pensamentos procedem os adultérios, os homicídios, tudo que não presta, e coisas boas, puras, honestas, justas, amáveis, de boa fama também. E é nisso que nós devemos pensar, segundo o apóstolo Paulo, né? O povo não deu ouvidos às advertências de nenhum dos profetas e o juiz de Deus viria através do cativeiro assírio sobre o reino do norte, o reino de Israel, e mais para frente, através de Nabucodonosor sobre o reino do sul, o reino de Judá. O segundo ponto importante, irmãos, nesse livro de Miqueias, está ainda no capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz. Portanto, não terás tu, na congregação do Senhor, quem lance o cordel pela sorte. Irmãos, cordel era um barbante para medir as terras, né? Espiritualmente, ele tinha o mesmo sentido do prumo de Deus que vimos no livro do profeta Amós. Fala da correção do Senhor através da sua palavra na boca dos profetas. E quando Deus diz que não haverá quem lance o cordel, é porque não haverá quem profetize, devido à rejeição do povo a todos os profetas que Deus enviou. Agora o povo ficaria à mercê apenas dos falsos profetas. Notem que Deus usa outros profetas para falarem as mesmas coisas de maneira diferente, né? Deus disse através do profeta Amós: Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E ambos os textos apontam para aquele silêncio de Deus que duraria 400 anos e que aconteceu entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, né? Conhecido também como o período interbíblico, né? Ou intertestamentário, entre os testamentos, né? O Novo e o Antigo. Nesse intervalo, os falsos profetas deitaram e rolaram, né? Escreveram 7 livros apócrifos, falsos, sem inspiração divina e cheios de heresias, né? Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, primeiro e segundo Macabeus e Baruque. Irmãos, a Bíblia é a boca de Deus falando conosco, né? E quando nós deixamos de meditar nela,
o diabo também vai aproveitar a deixa para implantar todo tipo de heresias no nosso coração. É como se estivéssemos mantendo Deus em silêncio quando deixamos de refletir na palavra do Senhor. Por isso que o salmista, no Salmo 1, ele nos adverte a meditarmos dia e noite na lei do Senhor. Assim nós não daremos lugar ao diabo, conforme o apóstolo Paulo nos orienta. O terceiro e último ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é acerca dos falsos profetas, que também está na lição, né? Impressionante como eles estão em todo canto, né? De Gênesis a Apocalipse. E em meio a tanta apostasia, corrupção e violência que havia ali na época de Miqueias, a infiltração de falsos profetas não era novidade alguma, né? Eles cobravam para profetizar, na verdade tentar adivinhar, né? Porque profecia diz respeito a algo futuro que só Deus conhece, e o Senhor não estava nesse negócio. Ou melhor, Deus nunca esteve nesse negócio de vender dons, né? Então, meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque não é só quem cobra para profetizar, para pregar, para louvar, que vai acertar contas com Deus, né? Mas quem paga para eles também. Porque, queira ou não, você está alimentando o comércio ilegal de dons. E receptação de comércio ilegal não é crime só na lei dos homens, né? Mas na lei de Deus também. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que digno de morte não é só os que pecam, mas os que compactuam, que consentem com o pecado também. Teve 2 Simãos em Atos dos Apóstolos, um quis pagar para ter um dom e o outro, o Simão Pedro, não aceitou receber o dinheiro e ainda decretou o juízo sobre o primeiro, né? O teu dinheiro seja contigo para perdição, porque julgaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Enfim, nos dias de Miqueias, toda a sociedade estava corrompida, começando pelos governantes, né? Que nas palavras do profeta comiam, arrancavam o couro do povo. Os juízes, por sua vez, aceitavam subornos para ficarem omissos. Os religiosos também, que representam o povo de Deus, que deveria representar, né? Ensinavam por interesse e ainda usando o nome de Deus em vão, dizendo que o Senhor estava nesse negócio e não ia dar em nada. E até as famílias, irmãos, até as famílias estavam em pé de guerra. Ou seja, em meio a tudo isso, só sobrou o profeta Miqueias, que sem ter a quem recorrer, ele concluiu: eu, porém, esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele me ouvirá. E é isso que devemos fazer também, irmãos, né? Não compactuar, não se envolver e também não se desesperar diante dessas situações, que é um retrato do que acontece no Brasil hoje. Mas nós devemos esperar em Deus, resplandecendo como astros no mundo, né? Sem se corromper, em meio a uma geração corrompida e perversa. Amém, meus irmãos? Vamos ficar por aqui. Eu espero ter contribuído com esse ponto de partida para a lição de vocês. Se Deus nos permitir, na próxima lição, a de número 8, estaremos refletindo no livro do profeta Naum, que vai falar sobre a misericórdia e a justiça de Deus. Bons estudos na IBD da sua igreja e até a próxima.